Olha, que bom, eu fico muito feliz, né, pela oportunidade, esse espaço, de falar com vocês aí da rádio do Jornal Tempo e com todos os ouvintes. Eu espero dar a melhor contribuição possível. Ministro Marcelo Álvaro Antônio, muito tem se discutido aí sobre a volta dos cassinos, que eles poderiam ajudar na retomada do turismo nessa época de pandemia, no pós-pandemia. Inclusive, você já falou sobre isso, já fez essa defesa, até usando como justificativa que 93% dos países da OCDE, a Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, esses países já têm cassinos em resorts. Qual que é a sua defesa? Essa matéria deve ser aprovada no Congresso ainda este ano, ou é uma matéria que precisa ser muito discutida por todas as questões que podem envolver, como evasão de divisas? Qual que é a sua opinião sobre isso, ministro? Bom, Lenice, em primeiro lugar, eu gostaria de esclarecer que isso não é uma política de governo, oficialmente de governo ou do presidente Jair Bolsonaro. Isso aí é um projeto que está sendo construído ou concebido aqui no âmbito do Ministério do Turismo para posteriormente ser apresentado ao presidente. Obviamente existe aí uma série de mitos que gira em torno desse tema, né, como, por exemplo, lavagem de dinheiro, evasão de divisas. Isso aí a gente precisa de... O que a gente quer na realidade, Helenice, é como você disse, na retomada do turismo, a gente precisa de passar pela atração de investimentos. A atração de investimentos ela vai ser fundamental para que a gente consiga fazer uma retomada mais eficiente do turismo brasileiro. E o que eu chamo são os resorts integrados. Resorts integrados são grandes complexos que são compostos ali por teatros, shoppings, cinemas. Então, esses grandes complexos abrigam ali dentro em praticamente 3% da totalidade da sua área os cassinos, né? Os cassinos, aí a gente chama integrados aos resorts. Então, em momento nenhum, o Ministério do Turismo defende a legalização de jogos, qualquer que seja, por exemplo, bingos, caça-níquel, essas lojinhas de ruas, não é isso. O Ministério do Turismo não defende isso. O que nós defendemos realmente são os cassinos integrados aos resorts. Esses cassinos, que ocupam ali uma média de 3% a 5% no máximo de todo o complexo do resorts, eles ajudam, inclusive, a subsidiar as demais atividades do cassino. Então, a gente tem as demais atividades do resort. Por exemplo, a gente consegue tarifas mais baratas em resorts de altíssimo nível, de 6 estrelas. A gente consegue subsidiar as demais atividades desse complexo através do cassino, então entregando para as pessoas que se dispõem a contratar um pacote, a visitar o resort, tarifas melhores. Então essa é a ideia, né, que a gente faça a exemplo do Japão, a exemplo de Singapura, que tinha praticamente 2 milhões de visitantes ano, passou a ter quase 30 milhões de visitantes ano. Então nós temos aí vários exemplos, vários cases internacionais de muito sucesso na questão dos cassinos integrados a resorts. O que a gente quer, obviamente, é gerar emprego, é gerar renda aqui para o povo brasileiro. E o Ministério do Turismo já tem essa conta, ministro? Resorts integrados é uma alternativa muito interessante. Obviamente, isso aí vai precisar de ser debatido dentro do Parlamento brasileiro, com as bancadas evangélicas, a bancada católica, como eu disse, para desmistificar as questões em que giram em torno, como, por exemplo, lavagem de dinheiro, evasão de divisa. Inclusive, eu defendo que, para essa discussão, possa estar sentado na mesa a Polícia Federal, o Ministério Público, a Receita Federal, os órgãos de controle, como a CGU, para que a gente possa realmente construir um projeto que vá eliminar qualquer tipo de ilícito nesse ambiente que certamente pode ser muito positivo para o Brasil.
Ô ministro, Carlos Arezzo, editor de economia, tudo bem? Ele já tramitou alguns projetos no Congresso sobre liberação de cassino, alguns deles defendendo até que eles fossem abertos em regiões de baixo IDH para desenvolver regionalmente. Como é que vai ser isso? Vai partir do Ministério algum tipo de proposta, uma nova proposta, ou vão apoiar algum que já esteja tramitando? Como é que vocês pensam dar o ponto de partida nesse projeto? A nossa intenção é construir um novo projeto. Como eu disse aqui, eu não falaria em cassino, eu falaria em resorts, cassinos integrados a resorts. Então, para deixar muito claro, Carlão, para toda a população brasileira, que não existe a questão do cassino propriamente dito, de bingo, de nada disso. São resorts onde terão acesso as pessoas que conseguirem, obviamente, contratarem um pacote turístico para passar férias naqueles resorts. Então, isso aí vai preservar a população brasileira, obviamente as famílias brasileiras, de ter acesso a maquininhas, a jogos de caça-níquel, a bingo. Então, a alternativa de colocar em regiões brasileiras com o IDH menor, mais baixo, é uma alternativa defendida também pelo Ministério do Turismo. A gente pode dar exemplo aqui do Nordeste. Eu acho que o Nordeste chegou o momento de parar de viver com a muleta, com a assistência social. Eu tenho certeza que o que as famílias do Nordeste querem é emprego, é renda, é ter dignidade de levar o seu ganha-pão para casa. Então, a gente também defende que seja em regiões com menor IDH. Mas, ministro, qual que é o levantamento do Ministério do Turismo sobre a geração de empregos e renda e arrecadação para o governo com essa criação aí desses resorts, cassinos? Helenice, a gente está nesse processo de estudo, a questão da pandemia, né? Ela meio que paralisou um pouco essa discussão aqui no ambiente do Ministério, porque a primeira etapa que nós visamos aqui é o socorro e a sobrevivência do setor do turismo no Brasil. À medida que foi acometido pela pandemia, e o turismo ele vinha numa crescente muito importante, muito positiva. Em 2019, por exemplo, a economia do Brasil cresceu 1,1%, a economia do turismo cresceu 2,6%, mais do que o dobro do que a própria economia. Nós geramos 163% a mais de emprego em 2019 do que o mesmo período em 2018. Nós quebramos vários recordes de visitações, como, por exemplo, em Foz do Iguaçu. Então, o Ministério, o turismo, ele vinha numa crescente muito importante. Com a chegada da pandemia, imediatamente nós reunimos o Conselho Nacional do Turismo, desde o primeiro caso que foi confirmado no Brasil. Se eu não me engano, foi dia 25 de fevereiro, logo no dia 4 de março, nós reunimos todo o Conselho para debater as ações e os possíveis impactos do coronavírus no turismo brasileiro. A partir de então, nós continuamos uma agenda muito próxima com todo o trade nacional para construir essa sobrevivência, essas ações que garantiram a sobrevivência. Então, nós dividimos em duas etapas. A primeira etapa, que foi dividida em 3 vertentes. A primeira vertente da primeira etapa foi aquela medida provisória 936, editada pela Economia. Naquele momento, o Ministério do Turismo também editou uma medida provisória. O Ministério da Economia entendeu que não deveria setorizar o socorro, mas que deveria fazer de uma forma mais abrangente a todos os segmentos econômicos do Brasil. Mas, na 936, grande parte do texto que foi elaborado na medida provisória do Ministério do Turismo foi agregado ou foi absolvido pela medida provisória 936, que é aquela que possibilita a flexibilização de jornadas de trabalho, a possibilidade da suspensão de contratos de trabalho que todos nós já conhecemos. A segunda vertente da primeira etapa foi a medida provisória 948, aquela medida provisória que regulamentou, né, a relação entre as empresas e os consumidores, porque muitos consumidores já haviam contratado pacotes turísticos, já haviam comprado ingressos de shows, então a gente precisava de regulamentar essa relação
para que não houvesse uma judicialização em massa. E, para isso, nós elaboramos uma medida provisória em conjunto com o Ministério da Justiça que pudesse garantir em 100% o direito dos consumidores, mas também que pudesse dar um alívio, um oxigênio para as empresas. Imaginem só as empresas tendo um fluxo de zero de caixa indo a zero e ainda ter que fazer imediatamente o reembolso. Ô, ministro, ela garante que esse reembolso ele possa ser feito ou através da prestação do serviço propriamente dito, ou através do reembolso em até 12 meses após o fim da pandemia. E a terceira vertente da primeira etapa é essa medida provisória, a última agora, a 963, que visa realmente atender em créditos, sobretudo de capital de giro, a todas as empresas prestadoras de serviços turísticos do Brasil, desde o MEI, o microempreendedor individual, até as grandes empresas. Portanto, essa primeira etapa ela foi concluída com êxito, com 100% de êxito. Ô, ministro, etapa, agora tem uma pergunta aqui. Para te responder a sua pergunta, sim, que foi em relação a esses estudos de impacto econômico, de emprego, de tributos, esses estudos eles ainda estão em andamento. Então, agora ele toma um corpo maior aqui junto ao Ministério para que a gente consiga realmente apresentar para o governo federal, para a presidência da República, para o Congresso Nacional, um projeto que realmente seja viável. É muito claro que o presidente Bolsonaro ele tem uma preocupação muito grande em não afetar as famílias brasileiras. E é esse projeto, debatendo com a Câmara dos Deputados, com o Senado Federal, com a bancada evangélica, com a bancada católica, a gente quer garantir uma modelagem que esteja muito clara que não haverá nenhum tipo de impacto ao pai de família assalariado brasileiro. Então, agora eu não posso te responder sobre essas questões de impacto tributário, de emprego, porque isso ainda está sendo construído em forma de estudos aqui dentro do Ministério. Ô, ministro, tem umas perguntas aqui agora. Então, do cassino, vamos para a liberação de recursos, não é, do Ministério, de 5 bilhões de reais. O Jair Aguiar Neto, presidente do Belo Horizonte Convention and Visitors Bureau, ele quer saber, os 5 bilhões de reais liberados para o turismo através do Fungetur não atendem à necessidade das grandes empresas. E aí ele quer saber se há a possibilidade do investimento do Fungetur ser utilizado para o socorro a essas empresas. E nessa mesma linha também, do presidente do Belo Horizonte Convention and Visitors Bureau, Jair Aguiar Neto, vai também a pergunta do presidente da ABAV de Minas Gerais, Associação Brasileira de Agências de Viagem, José Maurício de Miranda Gomes. E ele também falando dos empresários que estão tendo dificuldades para obterem essas linhas de créditos divulgadas pelo governo federal e como o ministro pode interferir para melhorar essa situação. É o Maurício? O Maurício, é o José Maurício. E o Maurício, né? É o Maurício e o Jair Aguiar. Jair Aguiar, Jairzinho, que é nosso amigo, conterrâneo ali do Barreiro. É um prazer enorme estar falando com você, Jairzinho. Eu acho que a mesma resposta vai servir para as duas perguntas, né? Tanto sua quanto do Zé Maurício também. Zé Maurício, um prazer falar com você. Olha só, esse crédito extraordinário, que veio por força da medida provisória 963 para o Fungetur, ele ainda está sendo construída a modelagem junto ao BNDES, a modelagem de oferta de crédito. Agora, as grandes empresas, Jairzinho, terão acesso a até 30 milhões de reais ao crédito. Isso aí com juros, no meu ponto de vista, extremamente atrativos, né? Condições extremamente atrativas. Então, será 5% de juros ao ano, mais INPC, até 12 meses de carência e a possibilidade ainda de parcelamento em até 60 meses. Portanto, essa modelagem está terminando de ser feita, né, com o Ministério, aliás, com o BNDES. A gente está assinando o aditivo, né, com outras instituições financeiras cadastradas. Baixamos uma portaria do Ministério do Turismo, abrindo a possibilidade de cadastramento
de instituições financeiras privadas, com o objetivo de aumentar a capilaridade, o acesso ao recurso. Portanto, eu acredito que num prazo máximo aí de uma semana, no máximo 10 dias, Jairzinho e Zé Maurício, esses créditos vão sim estar lá na ponta, vão estar já disponíveis em todas as agências credenciadas ao Fungetur. Portanto, a capilaridade ela vai ser muito importante, muito grande, e isso aí vai facilitar, obviamente, o acesso ao crédito, e que vai desde o pequeno, tudo bem, e a política do Ministério do Turismo é para atender, a sua maior parte, os micro, pequenos e médios. 80% desse recurso nós vamos direcionar para os micro, pequenos e médios. Isso aí apenas para obedecer uma proporcionalidade de que os micro, pequenos e médios correspondem a 80% da prestação de turismo, prestação turística no Brasil, de serviço turístico no Brasil. Então, obedecendo essa proporcionalidade. Mas os grandes também serão atendidos, sim. Ficar para trás. Ministro Marcelo Álvaro Antônio, só para aqui confirmar, o presidente da ABAV, o Alexandre Brandão. O Zé Maurício continua na ABAV, mas o